Ontem nós já apresentamos o pastor Colin Dye, foi pastor por 40 anos na igreja Kensington Temple em Londres. Hoje ele é missionário enviado para pregar, treinar, fazer mentoria, trabalhar com os marginalizados, muito aberto para Deus, para os dons espirituais, para o Espírito Santo. E é uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Foi um presente de Deus. Nós nos encontramos por acaso em Votorantim. Não sabia que ele está lá e ele aceitou o convite de vir para a conferência. Amém. Deixa eu orar por vocês então. Espera um pouco. Can everybody stand? Todos se levantem. I need your prayers. Eu preciso da sua oração. Not just for now. Não somente para agora, Okay, but for always. mas sempre. Então estenda sua mão. Estenda sua mão para cá. Pai amado, nós colocamos o pastor Colin Dye na presença do Senhor e também o Leif, para que recebam da graça do Senhor, do teu amor, do teu Espírito Santo, que sejamos edificados pelo Senhor, ouçamos a tua voz e que saiamos dessa conferência missionária com um coração de amor pelo Senhor e pelos perdidos, para fazer aquilo que agrada o teu coração, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas como ela é feita no céu. Oramos por eles no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Praise God. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Thank you. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado, Thank you, Pastor Silas. Pastor Silas. Estou com muita alegria I'm so happy de estar aqui to be here com vocês. with you. Eu sinto um espírito de liberdade. I feel the spirit of freedom. Amen. Eu conheço esse lugar um pouco. I know this place a little bit, O centro de oração. especially the house of prayer. I was there Eu estava lá, praying. orando. And as you know, all around there are maps of the world. Como você sabe, ali tem os mapas, né, do redor do mundo. And here from this house, E aqui desta casa, there is a sound going from here existe um som que sai daqui all over the world. para todo o mundo. One time, if you invite me back, Se você chegar a me convidar de volta, I'll speak to you about Antioch Mission eu vou te falar sobre a missão Antioquia, from the Bible. da Bíblia. But I think every pastor preaches that here. Mas eu tenho certeza que todo pastor já pregou essa mensagem aqui. And it all goes back to a man who is with us tonight. E volta tudo isso a um homem que está conosco nessa noite. A man whom we want to honor. Um homem que nós queremos honrar agora. The founder of Valley of Blessing and Antioch O Mission. fundador do Vale da Bênção da Missão Antioquia, Jonathan Santos. Jonathan Santos. Amém. Glória a Deus. Amém. Thank you for the seed of your life. Obrigado por ter semeado a sua vida. And what you are seeing is the fruit not just of your seed, E o que você tem feito, está vendo, não é somente a semente daquilo que você fez. but the seed of your seed Mas and a the se- seed of the seed of the seed. A semente da sua semente, não só isso, mas a semente da semente da semente. I believe this movement will continue Eu acredito que esse movimento vai continuar. até que ela venha. Until he comes. Amen. It's been wonderful to spend some time with some of you. É muito bom poder passar algum tempo com alguns de vocês. Sonia, she's been so kind to us. Sônia foi muito amável conosco. And also to meet again with Pastor Silas Também a esposa do pastor Silas, and Pastora Marcia. pastora Márcia. Thank you so much. Muito obrigado. This final message Essa mensagem final is to focus on é para focar Jesus. em Jesus.
who is coming again. que vai voltar. We are living in the hope of his coming. Nós estamos vivendo na esperança do seu retorno. We are saved by faith Nós somos salvos pela fé in what has happened, e naquilo que já aconteceu, and in hope na esperança of what is to come. daquilo que vai chegar. Jesus is coming again. Jesus vai voltar. I'm glad you celebrate it, E eu estou feliz que você celebra isso. because we are called to live in the presence of his coming. Porque nós fomos chamados para viver na presença do retorno dele. And as we look upon the world E today, conforme nós olhamos ao redor do mundo hoje, we see so much happening. nós vemos tantas coisas que estão acontecendo. You don't have to be a Bible teacher or a theologian. Você não precisa nem ser alguém que ensina a Bíblia ou um teólogo. You don't have to be an expert in eschatological scriptures. Você não precisa ser alguém que seja especializado na know escritura escatológica para saber disso. Jesus is coming soon. Jesus está voltando em breve. Now many questions come to our minds. Muitas questões vêm até as nossas mentes. What are the signs of his coming? Quais são os sinais da sua vinda? How do we prepare for his Como que coming? nos preparamos para o seu retorno? Can we accelerate his coming? Será que podemos acelerar o seu retorno? What has to happen before he O comes? que tem que acontecer antes que ele volte? What about the Jews? E em relação aos judeus? What is God doing in the Middle O que Deus East? está fazendo no Oriente Médio? What about Megiddo, Armageddon? Ou Megiddo ou Armagedon? Ai, 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 ai. ai, ai. Muitas perguntas. Many. Eu sei nada. Many questions, we know nothing. Eles. Eu. Me, not you. But I'm glad that we can focus on what is central. Mas eu estou feliz que a gente pode focar naquilo que é central. There are many things E existem muitas coisas which are clear. que são claras. It is beyond doubt. Não há nenhuma dúvida. There are many things about the second coming Muitas coisas em relação à sua segunda vinda, where Christians disagree. que alguns crentes eles não têm uma concordância nisso. Eles discordam. But I hope you see Mas eu espero que você veja that the disagreements que esses desentendimentos, are secondary, isso é secundário, because we are united porque nós estamos unidos in the centrality. na centralidade. E seu nome é Jesus. And his name is Jesus. We agree. Nós concordamos. Jesus is coming again. Jesus está voltando. Personally, Pessoalmente, before he sent his spirit. antes ele enviou do seu Espírito. We spoke about that last night. Nós falamos disso ontem à noite. But this time, Mas hoje, he's not sending his spirit. ele não está somente mandando o seu Espírito. He's coming himself. Ele mesmo está vindo. He's coming physically. Ele está retornando fisicamente. In the same manner in which he left. Na mesma maneira que ele se foi. In his resurrected physical body. No seu corpo ressurreto. We shall see him. Nós vamos ver a ele. Every eye shall see Todo him. olho o verá. Physically. Fisicamente. Enough to touch him. Para poder tocar nele. Hallelujah. Aleluia. And of course it will be visible. E claro que isso vai ser visível. I believe it will be sudden. Eu acredito que vai ser de repente. We need to remember this. Nós temos que nos lembrar disso. That sometimes people are very clever. They say Jesus is coming back at this time, that time. A gente sabe que tem pessoas que são muito espertas que falam ele está voltando nesse tempo, naquele tempo ou nesse tempo. Don't be so sure. Não tenha tanta certeza disso. He will surprise Ele you. pode te surpreender. Maybe tonight. Pode ser hoje à noite. That's not my theology. Não é a minha teologia, But I may be wrong. mas pode ser que eu esteja errado. So I better be ready. Então eu tenho que estar preparado também. But when he comes, he will come gloriously, Mas quando ele vier, ele vai voltar em glória, victoriously. vitoriosamente. I want you to know how much
the New Testament emphasizes the second coming of Jesus. Eu quero que você saiba o quanto que no Novo Testamento você vê a ênfase em relação ao retorno de Jesus. Do you realize 1 in 30 verses in the New Testament, 1 in 30, A cada um verso em cada 30 versos is about the second coming fala of da Jesus. segunda vinda de Jesus. And for every one reference to his first coming, E por cada referência que você tem da primeira vinda, there are 8 references to his second coming. existem 8 referências em relação à sua segunda vinda. So we can be sure Então nós podemos ter certeza, Jesus is coming again. Jesus está voltando novamente. I want to speak to you a little bit about timing. Eu quero falar então em relação ao tempo. When can we expect him? Quando que podemos esperar que ele venha? I've already told you about how I feel. Eu já te falei como que eu me sinto em relação a isso. I want to be ready today. Eu quero estar pronto hoje. Okay. Amém? Even though what I'm about to say to you Mesmo em relação ao que eu vou dizer para você, suggests that there is a work God wants to do on this earth before Jesus comes back. existe algo que ele quer realizar, um trabalho a ser feito antes que ele retorne na terra. But don't be too sure, Mas não tenha tanta certeza, because nobody knows porque ninguém sabe the day or the hour. o dia ou a hora. Although many prophets go crazy. Muitos profetas, às vezes, eles ficam enlouquecidos em relação a isso. Have you heard about crazy prophets? Quem já ouviu falar do profeta doido? Jesus is coming back and they give a date. Jesus está voltando e eles dão uma data. Anybody who gives a date, Qualquer um que der uma data, strike it out of your agenda because it's not true. pode riscar fora do seu caderninho, porque não é verdade. We're not supposed to be preoccupied about the details of timing. Nós não devemos ser tão preocupados em relação aos detalhes da sua volta. But just remember Mas lembre-se disso. to be ready Esteja preparado. and to warn people. E para que você possa também And preparar to pessoas. live in the light of his coming. Alertar pessoas para que elas possam viver na luz do seu retorno. Because if we have this hope, Porque se nós temos essa esperança, then we have energy. então nós temos essa energia. We have motivation Nós temos motivação to live a pure life, para viver uma vida pura, to live a productive para life, viver uma vida produtiva and to do the work of Jesus on the e earth. para fazer o trabalho de Jesus sobre toda a terra. Amen and amen. Quem pode dizer amém por isso? Now I want to read just a couple of verses. Eu quero ler alguns versos. You know, we want to be in good time Nós tonight queremos estar aqui dentro do tempo hoje à noite, because you have to go. porque alguns aqui precisam voltar, retornar. The caravan is waiting to take some of you back to Rio de Janeiro. Tem as caravanas aqui que estão esperando para te levar de volta para o Rio de Janeiro. Who's going back to? Oi, ai, 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 ai. I think they want to stay. Eu acho que vocês querem ficar mais um pouquinho. But in Matthew's Gospel, chapter 24, Mateus 24, would you read for me verses 1 to 3? vamos então ler do verso 1 ao 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E agora, versículo 14. Verse 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. I encourage people not to be too dogmatic about eschatological systems. Eu encorajo as pessoas a não ser tão dogmáticas em relação ao sistema escatológico. There are a number of main ones, Existem vários, and I've studied them. e eu já estudei eles.
And I study one. E eu estudei um. And I say, I love it. It's wonderful. E eu amei, é maravilhoso. Then I study another one. Aí eu estudei outro. And I say, oh, this is wonderful. Aí eu falei, nossa, isso é muito bom também. They're all wonderful. Eles são todos maravilhosos. Because they all have something positive to contribute to our faith. Porque todos eles têm algo positivo que vai contribuir à nossa fé. But each and every one of the systems Mas cada um desses sistemas leaves some questions which are not answered. deixa algumas perguntas que não têm sido respondidas. So we cannot be too dogmatic. Então nós não devemos ser tão dogmáticos. And I encourage you not to judge one another for the other person's E eu eschatology. sempre gosto de encorajar as pessoas também a não julgar ou apontar ou rejeitar a que a outra pessoa entende em relação à escatologia. Lay hold of the main things Pegue aquilo que é o básico and be open to learn, e esteja aberto para aprender. so that together maybe Para we'll get closer to understanding Para the que- book of Revelation. que juntos possamos entender ou ter um entendimento maior em relação ao livro do Apocalipse. My senior pastor, who is my father in the faith, is with Jesus O now. meu pai na fé, que já está com o Senhor Jesus agora, He got very into eschatology. ele mergulhou na escatologia. And he said, I am going to speak through the whole book of Ele falou, eu Revelation. vou ensinar sobre todo o livro de Apocalipse. I was not a great Bible teacher. E eu não era um pregador, um ensinador He had tão an grande. evangelistic, Ele era um apostolic evangelista, ele era ministry, apostólico, a great pastor. ele era um pastor tremendo. So he started in Revelation chapter 1, verse 1. E ele começou em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. He got to the end of Revelation 3. Aí ele foi até Apocalipse, then versículo he 3. said, E ele disse, igreja, I'm not going to carry on. eu não vou nem continuar. Because from this point onwards, I understand nothing. Porque daqui para frente eu não entendo absolutamente nada. I don't want to discourage you from learning. Eu não quero te desencorajar para que você não aprenda, I just want to encourage you to be tolerant of other mas eu quero people's te views. encorajar para que você possa ser tolerante em relação a outras perspectivas. Because the main teaching is clear. Porque o ensinamento fundamental, central, é claro. Jesus is coming again Jesus está voltando novamente to judge the world, para julgar o mundo, to establish his kingdom para on the earth, estabelecer o seu reino na terra, to bring in the new heavens and the new para earth, trazer os novos céus e a nova terra, to bring in the ages to come, para trazer o tempo que está por vir, to bring heaven and earth close para together trazer os again. céus e as terras juntos novamente. You see, when we die, we go to heaven. Você sabe, quando nós morremos, nós vamos para o céu. But when Jesus comes, we come with him. Mas quando Jesus volta, nós voltamos com ele. Because heaven comes down to earth. Porque os céus vêm para a terra. God's dwelling place is with man. O lugar onde Deus está é junto com o homem. And all that we are building for the kingdom now Tudo que nós estamos edificando para o reino agora will last. vai continuar. It will be transformed. Vai ser transformado. New heavens and a new Novos earth. céus e uma nova The terra. whole earth will be filled with the glory Toda a of terra God. será cheia da glória de Deus. In the recreation, Na recriação it will be glorious. vai ser glorioso. And there will be many, many sons. Serão muitos e muitos filhos. Uma grande família de Deus. A great family for God. Amen. Amém. Wow. Aleluia. So we go to Jesus' question. Então nós vamos para a pergunta de Jesus. Actually, it was not Jesus' question. Não It foi a was the pergunta que disciples' ele fez, mas question. a pergunta que os discípulos fizeram. They were in the temple, Eles estavam no templo and they said to Jesus, e eles disseram para Jesus: "What a marvelous building!" "Oh, que prédio maravilhoso!" And Jesus said, E Jesus disse: "You see this? "Você está vendo isso aqui? It's all going to go. Tudo isso vai passar. It's all going to go. Tudo isso vai passar. This temple is coming to ruin Esse templo aqui vai virar ruínas, because God is building a new temple." porque Deus está construindo, edificando um novo templo. He was speaking of the temple of his body, Ele estava falando do templo do seu corpo, and we are part of the body. e nós somos parte do corpo. So we are the temple. Então of nós somos o templo de Deus. All this was going to go, Tudo isso ia passar and they were shocked. e eles estavam chocados. And they said, "Tell us, Lord, E eles disseram: fala para nós, Senhor. when is this going to happen? Quando que isso vai acontecer? And what about
your coming? What is the Mas sign of your coming? e a sua volta? Qual que é o sinal do seu retorno? Now, I'm going to skip to verse 14 Eu vou pular por esse Matthew verso 24. 14 de Mateus 24, because we have to land this message tonight. porque nós vamos ter que aterrissar essa mensagem em algum ponto. And what I want to say to you is this. E o que eu quero dizer para vocês é isso. Are there some things Existem algumas coisas that God wants to do que Deus quer fazer on the earth na terra before Jesus comes? antes que Jesus volte. Now, don't get too sure about Mas não this, fica tão certo em relação a isso. because we need to be ready. Porque nós temos que estar preparados. But before he Mas comes, antes de ele vir, we need to be busy. nós temos que estar aqui ocupados. And until he comes, E até que ele venha, we need to be busy. nós temos que estar ocupados. And what are we to be busy E o que about? nós temos que estar ocupados em relação ao quê? There is a key verse here. Existe um verso chave aqui. Jesus said, Jesus disse: and this gospel of the kingdom e esse evangelho do reino shall be preached in all the nations, será pregado por todo mundo, and then the end shall a come. todas as nações, então virá o fim. That's the season we are in. Essa é a época, a temporada onde nós estamos. I don't know how long it's going to Eu não last. sei quanto tempo isso vai levar. 1 week, Pode ser uma semana, 1 year, pode ser um ano, 1,000 pode years. ser 1000 anos. We don't know. Nós não sabemos. But we know Mas this. o que nós sabemos, Until he comes, até que ele venha, this is what we do. é isso que nós fazemos. Now, I'm encouraged by Agora, this. eu sou encorajado por isso. Because it suggests to me Porque sugere para mim that the gospel will be preached que o evangelho será pregado successfully de uma maneira, um sucesso, bem sucedida, amongst all nations. entre todas as nações. That's why we're here. Por isso que nós estamos aqui. The gospel to all nations. O evangelho para todas as nações. And there is still work to do. Existe muito trabalho a ser realizado. I know you can argue, we have radio, we have television, Eu sei we que have você pode internet. falar que tem internet, tem o rádio, tem a televisão. But preaching the gospel Mas pregar o evangelho is not just announcing good news. não é somente anunciar as boas novas. It is calling out a people É chamar um povo, prepared for the Lord. preparar eles para o Senhor. So this gospel Então esse evangelho is going to be preached in every nation vai ser pregado em todas as nações, successfully. bem sucedido. Not Sucesso. everybody is going to be saved, Nem todos vão ser salvos, because we still have the choice. porque nós temos ainda a escolha. We can say yes Nós podemos dizer sim or we can say no. ou podemos falar não. But everybody will hear. Mas todos vão ouvir. And they will hear not just from a distance. E eles vão ouvir não somente de distância, numa They will forma, have the gospel proclaimed mas eles vão ter o evangelho proclamado by people of proximity por pessoas próximas deles and people who can e demonstrate pessoas que possam demonstrar the kingdom community, a comunidade do evangelho, the love do and the reino, service o amor e o serviço of Jesus himself. de Jesus mesmo. So the nations Então as nações, are going to hear. elas vão ouvir. But you know, there's something else that comes to my mind. Mas vem algo mais sobre a minha mente. What about Israel? E em relação a Israel, You know, when we talk about the nations, quando falamos sobre as nações, we are using Bible language, nós estamos usando uma linguagem bíblica, but it's not complete. mas não é completa. The Bible does not just speak about nations. A Bíblia não fala somente de nações, The Bible speaks about Israel mas também fala sobre Israel and the nations. e as nações. Israel Israel and the nations. e as nações. And there are some wonderful promises E existem promessas maravilhosas concerning the nation of em Israel. relação à nação de Israel. And by the nation of E em Israel, relação à nação de Israel, I don't just mean the political nation of Israel. não somente em relação à nação política de Israel. I mean the descendants of Os Abraham descendentes de Abraão, estou dizendo, according to the flesh. de acordo com a carne. This nation Essa nação
was a nation blessed by God. É uma nação abençoada por Deus. Because out of this nation Através dessa nação came the covenant, veio a aliança, the law, o Senhor, the prophets, os profetas, the scriptures, as palavras, a and our escritura Savior e o Jesus. nosso Salvador Jesus. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. And this Messiah, E esse Messias, which is a Jewish Messiah, que é um Messias judeu, is a gift to the nations. é um presente para as nações. And we receive him, E nós recebemos a Ele. and we love him, E nós o amamos. and we want to love him so much E nós queremos amar a Ele tanto that we can offer him back to the Jews. que nós possamos apresentar Ele novamente para os We judeus. have your Messiah, Nós temos o seu but he's Messias, your Messiah. mas Ele é seu Messias He is também. for you. Ele é para você. First for the Jew, Primeiro veio para os and then judeus, for the Gentiles. depois para os gentios. So this gospel Então esse evangelho is not just going to go around the world. não vai somente ao redor do mundo. This gospel is going to come back to where it Esse started. evangelho vai voltar para onde começou. And the Bible says, E a Bíblia diz: all Israel shall be saved. todo Israel será salvo. So let's pause Então vamos pausar for aí some interpretation. para uma interpretação. Some people think Algumas pessoas pensam that this means que isso significa every Jew todo judeu who ever lived que já viveu is going to be saved. vai ser salvo. I don't think that's true. Eu não acredito que é bem isso. Many Jews Muitos judeus, in Jesus' time, na época de Jesus, even before Christ, até mesmo antes de Cristo, many Jews muitos judeus rejected Yahweh. rejeitaram a Yahvé, a But Jeová. always, Mas and sempre in every e em generation, toda geração there was a remnant of believing people of God. tinha um povo remanescente que cria em Deus. Even when it didn't seem like that. Até mesmo quando não parecia bem isso. Remember Elijah? Lembra-se de Elias? Oh God, Oh Deus, I am the only one here. eu sou o único que sobrou. There's nobody else Não in tem this mais nation. ninguém nessa nação. And God says, E no, Deus disse: no, não, Elijah. Elias. There are 7,000 others like you. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram. When it says all Israel shall be Quando saved, diz então que todo Israel será salvo, it's talking about a remnant of grace. está falando sobre um remanescente da graça. And it sounds simple, but it's profound. Parece algo tão simples, mas é muito profundo ao mesmo tempo. I believe Eu acredito that before Jesus returns, que antes que Jesus volte, every Jew todo judeu that is going to be que saved vai ser salvo shall be saved. será salvo. All Israel, Todo Israel, the true Israel. o Israel verdadeiro, They are not all Israel who are of porque Israel, nem todo Israel é Israel, but Israel, mas Israel, the Israel of o God, Israel de Deus, He is preparing Ele them está preparando a eles for a tremendous revelation. para uma revelação tremenda. Romans 11:25. Romanos 11, God, 25. Paul speaks to the Gentile, the Romans, Paulo fala com os gentios romanos and he explains how that we Gentiles have come into the covenant by faith. e ele explica como que nós os gentios entramos para a aliança pela fé, We've been grafted into the tree. que fomos colocados ali na árvore, But then he implantados. says this, Mas aí ele diz isso, verse 25. verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. And first part of verse 26. E a primeira parte do verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, That's fine. And in this way, e dessa maneira, all Israel shall be saved. todo Israel será salvo. Because this is not an intensive Bible study, Por não ser algo intenso aqui, um ensinamento bíblico, I'm just taking these bits. eu estou pegando só essas nuggets, esses pedacinhos. Did you see? Mas você vê. There is a fullness of the nation. Existe uma plenitude das nações.
I love that. Eu gosto disso. What does it mean? O que isso significa? God is going to reap a mighty harvest Deus among the nations vai of the world. estabelecer uma grande colheita nas nações do mundo. We've not seen anything yet. Nós não vimos nada parecido ainda. I believe there is a harvest coming. Eu acredito que há uma grande colheita Even chegando. in this generation. Até mesmo nessa geração. A harvest of the nations of the world. Uma colheita das nações do mundo. Because God is pouring out His Porque Spirit. Deus está derramando do seu Espírito sobre todas as nações. To bring the nations para trazer as in. nações. To bring revelation. Para trazer revelação. To turn them from darkness para trazer, to light. tirar eles das trevas para a luz. To set the captives free. Para libertar os cativos. And this is called a fullness. E isso tem a ver com a plenitude. It simply means full number. Significa um número completo. But if it's a full number, it's a full number. Mas se é um número cheio, então é plenitude. But there is also another phrase. Mas existe também uma outra frase. In this same passage. Na mesma passagem. You have the fullness of the Gentiles. Você tem a plenitude dos gentios. And you have the fullness of Israel. E você tem a plenitude de Israel. In the verse that he just read, no verso que eu acabei de ler, he says, I want you to understand a mystery. Eu quero que vocês entendam um mistério, não ignore esse mistério. Now, when we use the word mystery, quando nós usamos a palavra mistério, we use it to mean, oh, I don't understand it, it's a mystery. A gente costuma falar, é um mistério, porque a gente não entende. That's not what the Bible means. Não é o que a Bíblia está dizendo? When the Bible uses the word mystery, quando a Bíblia usa a palavra mistério, says, this is a revelation. Está querendo dizer que isso é uma revelação. That which was secret, que está num lugar secreto, but now is revealed. Mas agora está revelado. And he says this, e ele diz assim: there is a hardening, que existe o endurecimento. It's a partial hardening. E a parte em Israel parcial. And it is a temporary hardening. É um endurecimento temporário. On the nation of Israel. Na nação de Israel. And that was very obvious in Jesus' day. Isso era muito óbvio no tempo de Jesus. The words of the prophet Isaiah. A palavra do profeta Isaías. Who has believed our report? Quem acreditou o nosso report, nosso relatório? To whom has the hand of the Lord been revealed? Para quem a mão do Senhor se revelou? We didn't recognize him. Nós não reconhecemos. We didn't know him. Nós não o conhecemos. We considered him to be despised. Nós o víamos como alguém que foi rejeitado. There was a hardening. Existia um endurecimento. And the blinding of the eyes. E existia algo que fazia os seus olhos ficarem cegos. But that is not going to last forever. Mas isso não vai durar para sempre. The time is coming. O tempo está chegando. When the eyes of Israel onde os olhos de Israel serão abertos. When the hardness of heart of Israel onde a dureza do coração de Israel shall be lifted. Será retirada. And we shall see thousands, veremos milhares e milhares e milhares de judeus come home to Yeshua vindo para Yeshua HaMashiach. I believe, friends, eu acredito, amigos, we need to focus more in our prayer, nós devemos focar mais na nossa oração, no nosso tempo, on our beloved brothers, the Jews. Nos nossos irmãos amados judeus. We see in the Middle East now, nós vemos no Oriente Médio agora so much suffering. Tanto sofrimento. It is not my place to speak politically. Não é uma posição minha de ter que falar em algo em relação política, de uma forma política. But I speak with compassion. Mas eu falo com compaixão. On the suffering. No sofrimento. That's taking place. Que está acontecendo. And I want to pray. E eu quero orar. That what is happening que o que está acontecendo will not further harden the hearts of either the Jews or the Gentiles. Não faça com que o coração do judeu ou do gentil fique ainda mais endurecido.
We are hearing stories Nós estamos ouvindo histórias coming from Gaza, que vêm de Gaza, where people are meeting Jesus onde as pessoas estão tendo encontros com Jesus supernaturally, de uma forma sobrenatural. coming to Jesus Estão vindo para Jesus by revelation, pela revelação, by vision, por visões, by testimony. por testemunhos. God is at work in Gaza. Deus está trabalhando em Gaza. People are being saved. Pessoas estão sendo salvas. The grace of God is being A outpoured. graça de Deus está sendo derramada sobre And the eles. hand of God's grace E a mão, a graça de Deus, is extending right across the Arab está world, passando por todo o Oriente dos Árabes, touching hearts of people tocando o coração das pessoas who are meeting que Jesus, estão tendo encontros com Jesus, who are being born que again, estão nascendo de novo and who are finding in Jesus e que Christ estão encontrando em Jesus Cristo the Savior and Lord of their o lives. Senhor e Salvador das suas vidas. We are hearing stories Nós estamos ouvindo from histórias. Israel, Israel, soldiers on the battlefield, soldados que estão no campo de batalha, mothers and people at home, as mães que estão em casa, finding Jesus encontrando-se com Jesus. when they weren't looking for him. Eles não estavam nem à procura dele, But as we pray, mas conforme nós oramos, God is moving in the Middle Deus East. está se movendo no Oriente Médio. This is a day of grace. Esse é um tempo da It's graça, a day of é um salvation. tempo de salvação. There is a fullness Existe uma plenitude que coming to Israel. está vindo para Israel. There is a fullness Existe uma plenitude coming to the nations que of the está vindo para as world. nações do mundo. If I had in my hand, my brother, Se eu tivesse na minha mão, meus irmãos, a dictionary dicionário of professions, de profissões, occupations, ocupações. A, Ei, accountant, contador. B, Não vai ser igual, né? B, B, ballerina. bailarina. I would go all the way. Eu iria todo o A, caminho. B, A, B, C, C, D, D, E, F, G, E, F, H, G, I, H, J, J, K, K, L, L, M. M. I would stop at M Eu pararia no M, until I find the word missionary. até que eu acharia a palavra missionário. Because that's our job Porque esse é o nosso trabalho as the Church of Jesus Christ. da Igreja de Jesus Cristo. Not everybody will be a missionary in the same way. Nem todo mundo vai ser um missionário da mesma maneira. Last night about 20 or 30 Nós people, vimos aqui ontem à noite, talvez 25 ou 30 pessoas, I think they dedicated their eles lives dedicaram as suas vidas aqui to ontem serve in a missionary para vocation. servir numa vocação missionária. Pray for them, Ore por eles, because that first step porque esse primeiro passo is important é muito importante for them to go on, para for que eles possam preparation. continuar dessa declaração. But in the light of the victory that is coming, Mas em luz daquilo que está por vir, Jesus is coming back for his church. ele voltará para a sua igreja. Not half, Não só metade, not 2/3, não só 2/3, not a Gentile não somente o gentil, without Jew, sem o judeu, but Jew mas judeu and Gentile e o gentil, in one body num corpo só, by faith in Jesus. pela fé em Cristo Jesus. He's coming back for a mature church. Ele vai voltar para uma igreja madura, He's coming back for a church para uma igreja that fully manifests him que manifesta ele de uma forma completa, in unity of faith, na unidade da fé, in knowledge of the Son of no God, conhecimento do Filho de Deus, in full measure and na maturity, plenitude da maturidade, being filled with the presence of Jesus. cheio da presença de Jesus. I have this saying. Eu costumo dizer dessa maneira. I think we are going to see Jesus again in his church Eu before he acredito returns for his Eu church. acredito que nós vamos ver Jesus na sua igreja antes de ele retornar para a sua igreja. So these are great days. Então esses são dias tremendos. Now you say to me, Talvez você diga para mim,
You must be a neo-Pentecostal. Você deve ser neopentecostal. Because you are speaking always victory, victory, victory. Porque você está falando vitória, vitória, vitória. Uma vida vitoriosa. Victorious life. Always. Sempre. Todas as noites, todos os dias. Every night, every day. Victory. Vitória. Don't you know your Bible? Você não sabe você não conhece a sua Bíblia? What O quê? about the great apostasy? Mas em relação à grande apostasia. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Isso. Okay. Isso. Sorry. Precisamos estar correto. Yeah, we gotta be correct. Yes, there will be a falling away. Com certeza vai acontecer isso. That's why we must encourage each other. Por isso que nós every temos day. que encorajar uns aos outros todos os Build one dias. another up. Edificar um ao outro. Hold on to one another. Segurar um ao outro. And when people go away, E quando as pessoas se saem, you follow them. nós vamos seguir a and you eles. bring them back. E nós vamos trazer eles de volta. Pray for one another. Orar por uns pelos The outros. pastoral O ministry in our ministério generation pastoral na nossa geração is never going to be more challenging. nunca vai ser tão desafiante quanto essa geração. False doctrine, Doutrinas falsas, false prophets, profetas falsos, false apostles, apóstolos falsos, false teachers. falsos mestres. The ministry of the Word of O God ministério da palavra de Deus is never more important nunca foi tão importante. in our day. No nosso dia, Never more important. nunca mais tão importante. Stick to the Word of God. Falar a palavra de Be Deus. faithful. Seja fiel. Be pure. Seja puro. Be true. Seja The verdadeiro. Word of God. A palavra de Deus. Oh, but Pastor, what about persecution? Mas e a perseguição? I read in the Bible persecution. Eu persecution. vejo na Bíblia que vai ter perseguição. Don't worry. Não se preocupe. Persecution will come. Perseguição vai vir. You don't have to worry Você não about precisa se that. preocupar em relação a isso. In some parts of the world where we go, Em algumas partes do mundo onde nós vamos, the new believers class, a classe dos novos crentes, the first class for new a believers, primeira classe que eles participam, how to suffer for Jesus. como sofrer por Jesus. Pray for the persecuted church. Ore pela igreja perseguida. Yes, persecution, Sim, existe a perseguição. tribulation, yes, Tribulação, trial, testing. testes, tribulação, problemas. Then we read in our Bible, Aí nós lemos também na nossa Bíblia, if you read the book of se Revelation, você ler o livro de Apocalipse, you can read 5 times. você vai ver 5 vezes. There is something big, Existe algo grande, something fearsome, algo que vai amedrontador, big battle, que é uma batalha grande, big struggle, algo muito forte. powers of Os darkness poderes das trevas se manifesting. manifestando. Oh, party, Oh, don't. No, go to the end of the book. Vai até o final do livro. Jesus returns Jesus volta. and he's victorious. Ele é vitorioso. Oh yes, I believe Sim, eu acredito. that there is coming a day Mas vai chegar o dia when there will be a final battle onde haverá uma batalha final of the principalities and dos powers principados e potestades against the church of Jesus contra a Christ. igreja de Jesus Cristo. Yes, it's coming. Sim, vai vir. All nations will be pitted against Todas as nações vão estar umas contra as outras. God's people, O povo de Deus. and it will be on the beginning of the most incredible battle. E vai ser o começo The world da will maior ever see. batalha que o mundo já viu. But that battle Mas essa batalha will not be fought by us. não vai ser lutada por nós. That battle will be fought by Jesus. Essa batalha será lutada por He will Jesus. come himself Ele mesmo virá to manifest his para kingdom. manifestar o seu reino. So, Então, yes, sim, pain, vai ter dor, suffering, sofrimento, persecution, perseguição, difficulty, dificuldades. alongside joy, E junto também Faith. alegria, fé, esperança, hope, joy, alegria. because Por quê? we're in the kingdom of God. Porque nós estamos no reino de Deus. So what do we do? Então o que fazemos? We look up, Nós olhamos, we see Jesus, nós vemos Jesus,
We orientate our lives towards Nós him. orientamos a nossa vida então de acordo com Ele. We live in the light of his coming. Nós vivemos pela luz da volta, do We retorno walk in dele. the light. Nós andamos na luz And we get busy with his e program. nós nos ocupamos com o seu programa. We preach the gospel. Pregamos o We Evangelho. live the gospel. Vivemos o Evangelho. I have a decision I have made. Eu tomei essa seguinte decisão. Do you want to know it's two decisions. São duas posições que eu tenho. Number one, Número 1, I'm going to heaven. eu vou para o céu. E vocês? E vocês? A ver. Good. Bom, We're in agreement. estamos em concordância. Second vision. Segundo posicionamento. I'm taking as many people as I can. Eu vou with levar me. o tanto de pessoas que eu puder comigo. Amen. Quem pode dizer amém? Is that you? Você também? So the second coming of Então, a Jesus segundo retorno de Jesus is our hope. é a nossa It's esperança, our joy. é a nossa alegria, And it is our é a motivation nossa motivação for mission. para missões. Now at the end of this missions E o conference, final dessa conferência de missões. God bless you. Deus te abençoe. I think some of you on the way home to Rio de Janeiro, you're going to sleep Eu acredito que muitos aqui no seu caminho de You're volta para o Rio de gonna Janeiro, você vai dormir. on that. Or maybe some of you say, no, we want to sing songs. Ou então talvez alguém vai querer cantar louvores. If you don't want to sing songs, put earplugs in and rest. E se você quiser dormir, coloque algo aí no seu ouvido e dorme. But even between last night and tonight, Mas mesmo ontem e hoje, entre ontem e hoje, I can feel from you eu posso sentir de vocês what God has done in your o que life. Deus fez na sua vida nesses You're dias. going home filled. Você está retornando para casa cheio. You're going home with new Você strategy, está voltando para casa com estratégias, with new faith, com uma nova fé, with new hope. com uma nova esperança. You're saying Jesus is coming. Você está dizendo, Jesus está I will voltando. be busy for him Eu vou me ocupar para Ele until he comes. até que Ele venha. Until he comes. Até que Ele venha. Amen and amen. Quem pode dizer amém? Stand up everybody. Levante e dá um aplauso ao Let's stand Senhor. up everybody. Everybody, let's give Todos, Jesus a todos. mighty shout. Dá um grito de júbilo ao Senhor. A mighty shout. Hallelujah. Amen and amen. Amém, Amen. amém. Amen. Amen. Lord Jesus, Senhor Jesus, we love you. nós te amamos. We didn't always love you Nós não te amamos sempre, because we didn't always see you. porque a gente não te enxergava sempre. Our eyes were blinded. Os nossos olhos estavam cegos. Our hearts were hard. Nossos corações estavam endurecidos. But then one day, Mas um dia, your Spirit o seu Espírito Santo veio and showed us the e loveliness of nos Jesus. mostrou o amor, a bondade de Jesus. And when we saw him, E nós, quando vimos a Ele, we said, "This is the lover nós of my falamos, soul. esse é o amante da minha alma. He is my friend. Ele é meu amigo, He's my Savior. Ele é meu Salvador, He's my Lord. Ele é meu Senhor, He's my everything." Ele é tudo na minha vida. And we say to you, E Lord nós te Jesus, dizemos para ti, Jesus, we will follow you nós vamos te seguir wherever you lead. onde o Senhor nos liderar. Amen. Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Give Jesus a Dá mighty. um aplauso ao Senhor. Até a próxima. Until next time. Just wait a second. Quem está grato pela vinda do irmão Colidai, levanta a mão. Are you pleased with Colin Dye's life? Quem gostaria que ele voltasse, levanta a mão. Would you like for him to come back? Quem gostaria de orar pelo ministério dele, Would you pela like to pray for família? his ministry, his family? Ele pediu para nós orarmos. He said, pray Para for me. continuar orando. So you continue to pray for Amém? him. Então levanta as suas So mãos. stretch forth your hands towards Como o him. povo pentecostal da Assembleia de Yes, Deus yes. começa a orar. Em Pentecostal nome de people from the Jesus. assemblies of God, Começa a orar. begin to pray. Fazendo um clamor. Faça um We're gonna clamor. cry out. We're gonna Faça um pray. clamor. Como o We're gonna povo de pray. oração Oh, we know. pentecostal. We are Faça um Pentecostal clamor. people. Ora por ele, Yes, pela begin to família pray for him. dele. Begin to pray for his Pelo family. ministério dele. Begin to pray for his Levanta ministry. um clamor. Come on, Levanta um cry out to the clamor. Lord.
Pai amado, muito Father, obrigado pelo we irmão thank you Colin Dye, for Colin obrigado Dye. pelo seu ministério em Thank you for his Londres ministry in durante London. tantos anos. For many, many Obrigado years. pelo seu ministério ao Thank you for redor his do ministry mundo, all over the viajando. world. Obrigado pelo seu ministério for no his ministry in Brasil, Brazil. pregando em tantas igrejas. Many, many churches. Obrigado pelas suas viagens for his trips, missionárias. missionary Obrigado trips. pelo coração Thank you aberto for his heart para o that's Espírito open. Santo, para Thank you os for the Holy dons do Spirit, Espírito for the gifts of the Holy Santo. Spirit. Obrigado pela ousadia Thank you for the espiritual boldness, que o Senhor tem dado ao teu spiritual boldness that servo. you've given him. Obrigado pelos muitos Thank you for the ministérios many, many levantados ministries através da that rose vida up do irmão because of Colin his Dye, life. pelos muitos missionários, So many missionaries, pelos muitos obreiros so many edificados. workers on the field. Nós aceitamos os desafios, we thank you o for the desafio challenge. de sermos intercessor For the dele. intercessors, Nós intercede queremos for orar him. pelo irmão Colin Dye We bless Colin e nós Dye. aceitamos também o And we accept desafio the de orar challenge por to pray Israel. for Israel. Nós colocamos agora Israel na Lord, we presença put do Senhor, Israel no in meio your da presence. guerra, no meio do problema, In England, no meio da dificuldade. in Nós need, in recebemos a revelação de intercede and we receive the Jesus revelation na mente e no coração mind and in our dos heart judeus. from the Jewish Recebemos também a revelação We do receive the Senhor revelation no coração dos palestinos heart that is e weak. continua levantando obreiros para a Continue tua to rise seara, up workers pessoas for de the oração que buscam a tua That face, they go after que you, querem they go fazer a after tua your face, vontade. that wants Derrama to do know teu your will. Espírito Santo. Pour out your Oramos no Spirit. poderoso nome Lord, we de pray in the Jesus. powerful name of Jesus. Amém. Amen and amen.